Olá pessoal, hoje vou trazer o vídeo de opinião do livro O Sorriso da Hiena do Gustavo Ávila e fazer o sorteio nesta lata de M&M's do livro que eu trouxe da Feira do Livro do Porto da Virginia Woolf, Os Contos. Portanto, vamos começar. Eu vou deixar na caixa de descrição a lista das pessoas que participaram numa tabela. E então, primeiro participante, Maria Manuel Magalhães. Vamos meter na lata. Próxima, Bárbara Rodrigues. Ok. Neuza C. Carolina, do canal Holly Reader. A Miúda Geek, a Elisa. Vanessa Oliveira. Sandra Santana. Cristiana de Souza. Maria João Diogo. The Bookish Deer, da Vanessa. Liliana Faustino. Fernanda Godinho. São muitas pessoas. Nuno Vinagre. Um homem. Sandra Dias. Nicole Costa. Okay. Books and Beers, a Cristina. Cristina Gaspar. Tenho medo de dizer isto mal. Gesi no País das Maravilhas. Gesi. Manuela Barradas. Eu não estou a mostrar os nomes, mas espero que compreendam que assim é mais rápido. Catarina Fernandes. Kelinha, anos 80. Kelinha 80s. Kelinha 80s. Manganete. Também tem um canal. Jardim de Mil Histórias, a Isa. Take a Break Books. Original este username. Sofia Araújo. Lúcia Fonseca. Anabela Dias. Olga. A Booktuber sem canal. O Prazer das Coisas, a Patrícia. O Misael Martins. Boa sorte. Boa sorte a todos. A Elsa, da Ordem da Viz. Ana Luísa. Espero não me ter enganado nenhum nos nomes. A Cláudia Pac. Deixar aqui, como é um bocadinho diferente. Sara Boto. Viviana Santos. Colin Lusk. Também tem canal. Márcia Estima. Também tem canal. Toda a gente conhece a Márcia. A Carmo Santos. A Carmo é uma das pessoas que eu sigo. As opiniões. Gosto muito das opiniões dela no Goodreads. Rui Roque. A Cláudia, a Mulher que Ama Livros. Deixa eu ver aqui. Está quase. Diogo Gonçalves. Afinal ainda tem. Rita Faria. Também tem canal, a Rita. Oi. Tânia Tanocas. João Ferreira.
Da Niji TV, o Agata Tetsu, ou o Fernando, também tem canal. Pá, estes depois aqui começam a colar. João Barradas, grande João. João, e depois eu fui à Feira do Livro e eu vi aquela coleção dos livros B, naquela alfarrabista, impecável. João Miguel Santos, mas eu depois tenho que fazer mostrar os livros que eu trouxe da Feira do Livro. E Book Reading P, acho que é o último. Só confirmar. Mas por acaso não trouxe nenhum dessa coleção, da Livros B. Pronto, está vazia esta parte. Esta parte agora está com os papelinhos dobrados. Eu vou fechar e vou abanar um bocado, virar a cabeça. Boa sorte, ok? Por aqui, não vou olhar. Isto não abre. Ok. E pronto, está aqui o papelinho. Está aqui a nossa vencedora, Maria Manuel Magalhães. Ok, Maria, o que tens a fazer é só deixar agora no comentário, neste vídeo, com um e-mail para eu te contactar e depois enviares-me a tua morada, ok? Vou enviar-te este livro com este marcador que tem a Clarice Lispector, ok? No saco que eles me deram da relógio d'água, que eu, depois de lá ter ido esta última semana, já tenho para aí uns 5 destes, portanto. Relógio d'Água Editores, 35 anos de bons livros. Portanto, olha, vai tudo aqui dentro. E eu protejo isto bem para o livro ir impecável. Vai assim, como se tivesses sido tu a ir à Feira do Livro. Pronto. Muito bem. Vamos então falar do livro O Sorriso da Hiena. Eu vou deixar aqui a capa. Deste lado a capa para não estar sempre a segurar no e-reader. Este livro foi recomendado pelo Anderson. O Anderson foi uma das pessoas que seguiu o canal logo desde o princípio. O Anderson é do Brasil. E eu, quando fiz aquele vídeo do September Thrills, a pedir recomendações de livros, que podia ler no e-reader, ou seja, não precisavam de ser livros que eu tivesse na estante, o Anderson sugeriu O Sorriso da Hiena. Era um livro que eu já conhecia, já tinha visto algumas opiniões. Lembro-me de ter visto a opinião da Tatiana, e lembro-me das opiniões que eu vi, foram todas muito positivas. Portanto, fiquei entusiasmado para ler este livro. E eu normalmente tenho tendência para ler os livros do e-reader mais rápido do que propriamente os livros físicos. Mas então eu vou contar então, a experiência que eu tive ao ler este livro. Eu comecei a ler este livro na passada segunda-feira. Não foi ontem, foi na outra semana. Demorei mais de uma semana para ler este livro, o que não é muito habitual. Principalmente para um livro que tem 300 páginas, mais ou menos, ainda por cima em formato digital, costumo ler mais rápido. Este foi o primeiro livro do Gustavo Ávila. Eu vou deixar aqui ou ali uma imagem do Gustavo, como eu não tenho o livro para vos mostrar, não tenho fotografia na aba, não é? Ele nasceu em 1983, é de São José dos Campos, que pertence ao estado de São Paulo, e este é então o primeiro livro dele, que foi recentemente, os direitos foram comprados pela Globo, não sei se para fazer um filme ou uma série, não faço ideia, não estava especificado no site dele, mas foi essa a sensação que me deu ao ler o livro, que eu estava a ler um screenplay de um filme. Ao contrário dos Homens que Odeiam as Mulheres, que eu também já fiz a opinião em setembro, foi um livro que eu consegui falar e falar muito durante algum tempo, sem dar grandes spoilers, e quem leu o livro eu acho que se apercebeu que eu não falei assim muito dos pontos principais do livro, não é? Toquei assim em alguns pormenores do que aconteceu no livro no princípio, e muito do que eu falei está logo nas primeiras 50 páginas, principalmente na parte do Michael. Neste livro, se eu começar a dar alguns detalhes, acho que estraga um bocado a história. Portanto, o máximo que eu posso dizer da história é que numa primeira cena, no primeiro capítulo, aliás, eu acho que é um prólogo, que não é tão fácil confirmar, mas eu creio que tinha um prólogo. Neste prólogo temos uma cena muito estranha. Temos uma criança sentada numa cadeira e à frente dela temos os dois pais, também sentados ambos em cadeiras. Portanto, estão neste frente a frente. E temos uma pessoa estranha ali a sondar a família. Eles estão presos nas cadeiras, tanto a criança como os pais. E depois a cena que nós assistimos é
muito gráfica. Alguém disse alguma coisa que não deveria ter dito e esta situação é uma consequência. É uma consequência disso. E o que acontece é que a língua do pai é cortada por esta outra pessoa que lá está, que não posso dizer que é um assaltante, porque ele não pretende roubar nada dentro de casa, percebemos que é mesmo então uma questão de vingança. Corta a língua ao pai e dá um tiro na mãe e depois desaparece com os corpos. E deixa a criança sentada na cadeira. Depois o que existe é um salto, este salto temporal de 24 anos, e estamos novamente na mesma situação, com intervenientes diferentes, óbvio, mas uma situação muito parecida. A sensação que dá imediatamente é que a criança que assistiu à primeira cena é a pessoa que está a fazer, é a responsável pela cena do presente. Ou seja, de colocar mais uma vez uma criança, com os pais à frente, em cadeiras, atados, e a fazer exatamente o mesmo ritual de cortar a língua ao pai e dar um tiro na mãe. É este o cenário que nós temos, de crime. Podemos dizer que este livro tem 3 personagens principais. Tem, obviamente, a criança que assistiu no prólogo a esta cena macabra e que agora está a repetir com outras crianças, não sabemos muito bem porquê. Temos um psicólogo, tem como tarefa acompanhar não só crianças, por exemplo, que os pais estejam em processo de divórcio, mas também crianças que tenham tido experiências traumáticas. E depois temos como terceiro personagem principal um polícia com síndrome de Asperger, que é uma doença ali do espectro do autismo, e que tem dificuldade em interações sociais, tem dificuldade em perceber às vezes o sarcasmo das pessoas, leva tudo muito à letra. Portanto, temos o criminoso, o responsável pelos crimes, o psicólogo, que vai ajudar estas crianças, porque estes crimes não vão ser um nem dois, vão ser uns quantos crimes que esta pessoa vai cometer, que é o David. Temos o psicólogo, então, que é o William, e temos o investigador da polícia, algo equivalente à PJ de Portugal, que é o Arthur. Eu não quero contar muito sobre como é que as coisas vão desenvolver, de que forma é que eles se vão interligar os três. Quero apenas dizer que foi um livro que, para mim, faltou profundidade. Nas motivações dos personagens, eu gostava de ter visto algo mais profundo. O William, para psicólogo, com umas ambições tão grandes, eu gostava de ter visto um discurso mais académico da parte dele, uma justificação mais plausível. A justificação dele não me pareceu muito clara. Da parte do Arthur, faltou, por exemplo, ele tinha o síndrome de Asperger, e temos uma percepção muito pouco clara de como é viver com esta doença, sendo um investigador da polícia. Quem seguimos mais é então o William e o Arthur, e eu gostava de ter visto estes personagens mais bem desenvolvidos. Portanto, para mim, o livro está bem conseguido, está um bom livro, funcionaria muito bem como um argumento de um filme. Como livro, tendo vindo da leitura dos Homens que Odeiam as Mulheres, que é um livro rico em pormenores, rico em detalhes, ir para este, que é um livro traça pequenas pinceladas em cada personagem, o que faz com que os personagens ao fim não sejam assim tão memoráveis. O que é memorável no livro são mesmo as situações pelas quais os personagens passam, não é? Logo esta cena inicial, este cortar de língua, está tudo muito bem descrito, e eu pelo menos eu estava a ler isto no comboio e senti-me um bocado agoniado a ler isto, porque ele faz a descrição do sangue, não é? A boca da pessoa a quem é cortada a língua está fechada e o sangue é obrigado a ser expelido pelo nariz. Isto é uma situação tão... não é? Causa uma impressão tão forte, e isso está bem descrito. O problema é que quando o livro não vai para além dessas descrições e não se aprofunda nos personagens. Eu gostava de ter sentido empatia pelo criminoso. E eu percebo que o Gustavo tentou fazer isso quando fala depois da história do orfanato, da forma como ele foi criado, a própria situação que o levou a cometer estes crimes, não é? Ele estar a repetir algo que tinha acontecido com ele no princípio, mas vi isso muito pouco explorado. Mesmo a parte do orfanato foi breves frases a abordar isso, muito pouco. Eu achei pouco. A parte do William, também não achei as convicções do William muito credíveis. Gostei das interações dele com os amigos, a forma como ele estava a morrer por aquilo que ele estava a fazer, e quem lê o livro sabe. A degradação física, não é? É algo que o Gustavo fez muito bem, que descreveu muito bem, mas a degradação interior eu não senti tão bem explorada. É isto que eu acho. Eu acho que está um bom argumento de um filme,
Para uma série acho que seria esticar demasiado. Para um filme está muito bom. Um filme põe o espectador necessariamente a uma distância, não é? O espectador não se sente dentro da cena. E um livro tem essa característica, não é? Nós estamos dentro da cena. Podemos estar até na cabeça de um personagem do pior vilão da história. E estamos na cabeça dele e temos que entender as motivações dele. E foi isto que o Gustavo falhou um bocado. Ele estava no livro, eu estava a ler o livro como se estivesse a uma distância considerável dos personagens e não pude sentir então esta empatia. Se são personagens que eu vou recordar, talvez não me vou recordar dos nomes daqui a algum tempo. Vou-me recordar certamente deste ritual, não é? Porque é um ritual muito específico, é algo que me marca. Cortar da língua, dar um tiro e isto ser à frente do próprio filho é algo terrível. Achei interessante esta parte, porque é um livro que fala também sobre a ética. O William faz um estudo que está relacionado com o desenvolvimento das crianças, como as crianças se tornam adultos. Ninguém negaria que seria muito interessante ver uma criança numa caixa, numa sala, e ver desenvolvê-la, não é? Ver como é que se desenvolve a linguagem, não é? Porque é algo que nós não percebemos. Porque todas as crianças no mundo estão necessariamente relacionadas com outras pessoas, não é? São influenciadas pela cultura, pelo ambiente, pela família. Seria muito interessante ter uma criança separada, um Tarzan, um menino da selva, como vocês queiram, e vê-lo a desenvolver-se. Não é? Isto seria muito interessante, mas não é ético. Não é? Eu não posso privar uma pessoa da sua liberdade para fazer esse estudo. E aqui há algo muito semelhante. Os fins não justificam os meios. E há um dilema aqui muito interessante no livro, que eu ainda assim achei pouco profundo. Gostava que o William me tivesse, ou que eu gostava, neste caso, que o escritor me tivesse provado a mim que isto foi necessário, que era imprescindível este personagem ter feito isto, ter feito o que fez. E eu com isto não quero dizer muito. É um livro, como vocês estão a ver, que eu não posso dizer muito. Em termos de riqueza de narrativa, não é um livro que se espalhe muito, que se espraie muito, como Os Homens que Odeiam as Mulheres. Tinha muitos pontos em que eu podia tocar. Aqui não. Portanto, é uma narrativa muito linear. Ele não foge muito do crime. Ele não foge... Os personagens giram à volta deste crime, não é? E não nos focamos noutros aspectos da sua vida. Eu demorei algum tempo a ler este livro, que não é muito habitual. Eu comecei então na segunda-feira da semana passada e terminei hoje. E quando eu estou a achar um livro... É um livro que eu achei cansativo. E vejam, ele não é nada descritivo. É um livro cheio de ação. Como não tem muita descrição, como não se foca em vários aspectos e é tudo aquela narrativa, achei que estava a tornar-se repetitivo. Não é? Os crimes estavam a ser repetitivos, as ações da polícia e o próprio raciocínio estava a ser repetitivo, as motivações não estavam a ser nada exploradas e os próprios pontos estavam a ser repetidos várias vezes. E cansou um bocado. Eu li este livro no comboio, que eram viagens curtas, mas depois chegava à casa e já não me apetecia muito pegar nele. Mas é um livro que, para uma pessoa a quem agradar este estilo, é capaz de o ler em 2, 3 dias. Acredito perfeitamente que seja possível. Portanto, fico-me pelas 3 estrelas. Achei o livro interessante, apesar de tudo gostei de o ler. Fica aqui a opinião. Anderson, obrigado. E parabéns à Maria Manuel Magalhães, que ganhou os contos da Virginia Woolf, que já estão aqui no saquinho da Relógio d'Água. Falta-me só a tua morada e eu envio isto o quanto antes, ok? Portanto, deixa-me o teu e-mail e entramos em contacto e tu envias-me a tua morada. Ok, Maria? Obrigado por terem participado, por terem comentado. Eu li os comentários todos. Espero ter respondido a toda a gente. Gostei muito. Vou pôr o comentário aqui que a Maria deixou no vídeo. E pronto, vemo-nos no próximo vídeo com outro livro que eu esteja a ler. Eu tenho aqui um livro que a minha madrinha me emprestou, que é da Camilla Lackberg, A Princesa do Gelo. Portanto, eu não o comprei. É emprestado. E eu se calhar vou ler este. Para o September Thrills. E ver. Se for parecido ali com o outro, o colega dela, acho que vou gostar muito. Portanto, quem tiver lido, diga. O que é que achou? Vale a pena? Eu acho que a minha madrinha tem mais, portanto não vale a pena estar a comprar thrillers. E se calhar vou mesmo ler os dela. Já tem semelhanças ali com o outro. Eu acho que vou gostar. Próximo vídeo, em princípio, será... Eu estou a olhar para eles e isto está-me a fazer impressão porque são tantos livros. Vou trazer os livros que eu comprei na Feira do Livro do Porto. Portanto, espero que vejam.
Ok?